Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21. Esse evangelho é um evangelho que fala sobre os acontecimentos, para muitos, dos últimos dias, né? É um texto escatológico, né? Embora tenhamos outras linhas interpretativas que pensem de outras formas. E eu quero ler aqui uma advertência, um alerta de Cristo para nós. E esse alerta se encontra nos versículos 34, 35 e 36 do capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Diz o Senhor Jesus: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Pai, oramos pela iluminação do nosso entendimento. Abre, Senhor Deus, o nosso coração e comunica as verdades celestes a nós, em nome de Jesus. Falamos no domingo passado sobre que momento nós estamos deste cumprimento profético, tá? Eu disse aqui que estamos no princípio de dores, ainda nesta fase, onde Jesus fala aos seus discípulos sobre guerras, terremotos, rumores de guerra, nação contra nação, enfim. E ele diz o seguinte: ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. Nós não entramos ainda na semana apocalíptica, porque a semana apocalíptica ela é marcada, o seu início é marcado, né, pela aparição do anticristo. E nós não temos ainda no cenário, podemos até ter existente na terra, mas não no cenário global, uma liderança que esteja sobre as nações. Então é necessário que a gente compreenda, embora que nós precisemos entender também algo muito significante, irmãos. Nós temos algumas linhas doutrinárias que interpretam, né, estes textos de uma forma diferente, ou pelo menos os aplicam a um momento e a um povo diferente. Aqueles que creem que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos judeus, e esses cumprimentos proféticos se deram no primeiro século ainda, culminando com a destruição de Jerusalém pelo comandante, o general Tito, na década de 70 depois de Cristo, tá? Alguns grupos também pensam que isso tudo, todos esses acontecimentos, eles estarão contidos dentro da semana apocalíptica. E outros também acham que eles se darão em épocas distintas. Alguns também creem que o arrebatamento se dará no início ou antes da tribulação, outros no meio da tribulação e alguns depois, no final da tribulação, quando Cristo voltar para o seu milênio de reinado. Bem, o que é que eu creio? Primeiro, eu creio em relação a esses acontecimentos que eles sim são espaçados, há coisas aqui que foram assim trazidas para o momento histórico aqui, para os discípulos e para aquele tempo. No meio dessas revelações, então haviam aqui coisas que se apresentaram para aquele tempo, outras durante a história, algumas estão se apresentando hoje, outras se apresentarão durante a semana apocalíptica. Da mesma forma que eu creio também que o arrebatamento da igreja, ele se dará antes da semana apocalíptica. Por quê? Bem, eu creio nisso. É uma questão de você observar a palavra de Deus, você entender o que é a semana apocalíptica. Eu estou fazendo essa pequena introdução aqui para entrar no cerne da mensagem, mas eu acho que é interessante para você. O que é a semana apocalíptica? É uma série de eventos onde Deus estará julgando as nações e derramando o cálice da sua ira sobre ela. Nós temos um texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 6, se eu não me engano, versículo 16, que ele fala sobre a ira do Cordeiro, e a ira de Deus e a ira do Cordeiro, 16, 17, salvo engano, está sendo derramada sobre a terra nessa semana apocalíptica. Mas nós temos que compreender que nós fomos resgatados exatamente da ira de Deus, conforme Paulo atesta ao escrever aos Tessalonicenses,
na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer isso, que nós fomos livres da ira futura, e isso por causa da obra de Jesus Cristo, Ele que nos livra da ira futura. Então, para mim não há compatibilidade. Existem tantos textos os quais nós podemos nos apoiar, com todo respeito a quem pense diferente, a quem tenha uma linha interpretativa diferente, mas existem tantos textos. Eu gosto de pensar como que a conversa, a oração, a conversa de Abraão com o Senhor, na época da destruição de Sodoma e Gomorra, faz-se uma perfeita analogia para o tempo do arrebatamento, ou a forma como isso se dará. Porque quando você estuda aquele texto, você compreende como que Deus agia ali, como que Deus ele iria destruir, porque o cheiro do pecado, ele já havia subido às narinas do Senhor. Então o Senhor intenta destruir aquele lugar, Ele quer destruir o pecado que estava ali habitando. Mas Abraão intercede. Abraão diz ao Senhor o seguinte: olha, para Abraão era inconcebível Deus destruir o justo com o ímpio. Era inconcebível que o juízo de Deus viesse da mesma forma que para o justo, para o ímpio, viesse ao justo. E ele diz: longe de ti, justo juiz de toda a terra, intentares destruir o justo com o ímpio. E se houver 50 justos, tu destruirás a cidade? E o Senhor disse: eu não a destruirei por amor dos 50 justos, por causa deles. Então eu compreendo que não é a intenção de Deus derramar o juízo sobre as nações ímpias, o mesmo juízo vir sobre o seu povo. Para que Deus destruísse aquelas cidades, Ele retirou os que eram justos e ali habitavam. E eu creio que assim se dará conosco. Essa é a minha forma de crer, é a minha forma de pregar, é a minha forma de ensinar. Talvez você até que nos assiste, que não é da Igreja Batista da Paz, pense de outra forma, mas o que é importante é que todos nós estamos na expectativa da volta do Senhor, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, sobre a preparação, sobre o alerta de Cristo para isso. Se você espera que Ele volte antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação, o importante é que você o está esperando, que há um anelo no seu coração pela volta de Cristo, e isso, queridos, é o que é mais relevante. Então o Senhor, Ele traz a palavra da qual falamos aqui, não é? E traz esse alerta, esse despertamento aos seus discípulos, quando Ele vai dizer: e olhai por vós. Primeira coisa que eu quero considerar é que Ele traz essa responsabilidade para o âmbito pessoal. Ele não está dizendo aqui: olha, alguém vai estar olhando por vocês, embora que nós devamos nos ajudar mutuamente a mantermos firme a nossa fé, a nossa caminhada. Mas o Senhor não está dizendo a nós: olha, eu vou determinar que os teus líderes estejam zelando e velando por vocês. Ele está trazendo a responsabilidade a um âmbito pessoal. E como eu disse, não é que os líderes não devam zelar por seus rebanhos, não é que o próprio Deus não esteja zelando por você, mas você não pode fugir da responsabilidade que Deus te deu. A responsabilidade de cuidar da tua estrutura espiritual, de cuidar da tua vida, da tua santidade, do teu equilíbrio espiritual, não permitir que a frieza tome conta do seu coração. Condição de frieza não se estabelece da noite para o dia, ela é um processo como uma erosão que vai chegando e vai se estabelecendo e vai corroendo, e não poucas vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas e desapercebidos dessa realidade. É sobre isso que Jesus está falando aqui. É que nós devemos ter toda a cautela, devemos ter cuidado, devemos estar em alerta, para que a glutonaria, isso aqui ele está sintetizando, não é? Aquelas que são os prazeres da carne. E nós muitas vezes estamos nos focando nisso, queridos, de ter uma vida regalada. As festas, a embriaguez, ele coloca todas estas coisas aqui para nos trazer um alerta. E ele fala, em primeiro lugar, sobre a satisfação de prazeres carnais. Ele usa a glutonaria e a embriaguez. Talvez em outras traduções você tenha aí as festas e as bebidas, não é? E os cuidados da vida ele coloca em segundo plano.
Então nós devemos estar em alerta. Por quê? Porque estas coisas nos tentam. Essas coisas querem nos tocar. E quando elas conseguem um local, uma condição de prevalência nas nossas vidas, nós nos subordinamos a elas. Isso tende a enfraquecer a nossa vida espiritual, a nos levar a uma condição de sujeição àquilo que são os apelos de nossa carne. A palavra de Deus diz que nós devemos alimentar o nosso espírito para não cumprir as concupiscências, ou seja, os desejos carnais. Mas o nosso problema muitas vezes, querido, não está no desejo de querer satisfazer a nossa carne, mas na falta de busca do Espírito Santo, de enchimento do Espírito Santo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele trata sobre essa questão. E ele vai dizer que a obra da carne, ela está composta ali por pecados contra o nosso corpo, pecados contra a religião, pecados que são concebidos na nossa alma, neste campo tão fértil. Mas eu creio que nenhum de nós acordemos um dia de manhã e digamos, não estamos fazendo nada, vamos pecar, vamos satisfazer o desejo de nossa carne. Isso é um processo de enfraquecimento em nossas vidas, porque nós não estamos zelando de nossa estrutura espiritual, estamos nos entregando aos prazeres, às alegrias deste mundo como prioridade. Não é que nós não possamos buscar momentos de lazer, uns momentos onde nós estamos interagindo com pessoas a quem amamos, família, amigos, não é isso, mas nós não podemos priorizar estas coisas. O que Jesus quer dizer a eles é isso: olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue, ou seja, que estas coisas tomem um lugar de primazia no seu coração, que estas coisas estejam em tal grau de relevância, que elas sejam colocadas em primeiro lugar, em primeira ordem, na escala de suas prioridades, no princípio da sua agenda diária. É satisfazer um pouco da minha vontade, do que eu quero, do que eu gosto. E eu me esqueço muitas vezes que o caminho proposto por Deus é um caminho de renúncia, é um caminho de lutas, é um caminho aflitivo. E a nossa carne não quer conta com coisas assim. Nossa carne não quer conta com renúncia. Nossa carne não quer conta com as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, porque elas determinam, às vezes, sofrimentos em nossa vida. Nós estamos buscando prazer. Como é difícil a disciplina da oração, como é difícil a disciplina da leitura da palavra de Deus, querido. Nós estamos assim, sempre no início de ano, principalmente nas viradas de ano, né? Fazendo uma nova agenda. Este ano eu quero ter um compromisso maior com a oração, eu quero ter um compromisso maior com a leitura da palavra de Deus. E como isso parece ser difícil, quanta luta interna, quanta luta espiritual para mantermos uma agenda de oração. Como é difícil manter esse tipo de compromisso. E a carne está lutando contra aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E o alerta de Jesus, ele vem nesse sentido. O mais relevante não é você compreender o momento que você está vivendo, é você estar preparado para se encontrar com o Senhor. Estarmos preparados para esse grande dia, até porque não sabemos o momento em que Ele nos levará dessa terra. A nossa vida não nos pertence. Claro que temos uma grande expectativa nas promessas de Deus, que está nos falando sobre o cumprimento dos nossos dias e das bênçãos do Senhor na nossa vida, mas não podemos nos esquecer, queridos, que não somos donos do nosso amanhã. Essas coisas pertencem ao autor da vida, e nós precisamos estar preparados em todo o tempo para nos encontrar com Ele. E quando o nosso coração é tomado destes anseios e dessas inclinações, o tempo da nossa preparação é comprometido, porque agora nós estamos buscando as coisas que nos satisfazem. Estamos vivendo dias em que esses dias trazem o pré-anúncio da volta do Senhor. O Senhor disse que nós devemos vigiar em todo o tempo,
para que não sejamos pegos de surpresa. Então ele está aqui determinando a iminência da sua volta. Não sabemos a hora, não sabemos o momento em que a eternidade chegará para nós, quer por arrebatamento, quer porque passemos dessa condição de existência humana, através da morte, sejamos levados à sua presença. Estamos prontos para isso. E se ele tivesse toda a convicção de que seus discípulos estavam prontos para isso, ele não precisava trazer essas palavras a ele. Ele simplesmente diria: continue fazendo o que vocês estão fazendo, displicentemente talvez, porque nada de mal lhes vai acontecer. Mas aqui ele demonstra a sua preocupação pelo seu rebanho, quando ele diz: olha, vocês precisam estar alerta, vigiar por vocês mesmos, cuida da tua vida. Talvez falando ali a Pedro, a João, a Tiago: cuida da tua vida, Pedro, cuida da tua vida, João, vigia por tua vida, Tiago. Que maravilha poder contar com o auxílio do Senhor nesses momentos, de uma palavra de despertamento, porque às vezes nós estamos sempre preocupados em ter uma palavra da parte de Deus que traga um benefício à nossa vida de forma prática. Deus dizer para nós: olha, estou enviando aí ao teu auxílio aí um anjo, estou mandando a bênção financeira, mas nós deveríamos ter em maior relevância os alertas de Deus, as repreensões divinas, irmãos, porque isso nos corrige na caminhada, isso nos realinha à vontade e ao querer do Senhor. E Ele está aqui nos alertando para que estas coisas, esses desejos, essas inclinações, não se sobreponham sobre aquilo que é, de fato, a vontade dEle. Então Ele também fala sobre um segundo perigo. Se o primeiro são as inclinações da carne, são os prazeres da carne, o segundo ele diz que são os cuidados da vida. Estas coisas podem sobrecarregar a preocupação pela obtenção das coisas boas que o mundo nos oferece. O desejo de ter, o desejo de ser, sobrecarregam os nossos corações e podem se tornar distrações e armadilhas para nós. As pessoas têm um desejo de possuir tão grande, de ter tão grande. Nós somos assim. Nós somos estimulados a consumir cada vez mais. E isso parece que entra em nossa mente, impregna o nosso ser de tal forma que sempre temos o desejo, ao pisar os nossos pés fora de casa, de comprar alguma coisa, mesmo quando não temos necessidade. De estar obtendo cada vez mais coisas. Muitas dessas coisas estão entulhadas em nossos armários, em nossos depósitos. Compramos um belo celular, mas alguns dias depois um novo modelo é lançado, e nós pensamos: precisamos deste novo modelo, eu preciso obter essa nova tecnologia, né? Assim a gente usa, né? Para justificar, porque as coisas estão evoluindo de uma forma muito rápida. E eu não estou aqui pedindo uma crítica a você que está comprando um celular novo, não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, no afã de ter ou de ser, o reconhecimento, por sermos alguma coisa, precisamos sempre estar a cada dia mais adquirindo conhecimento segundo o mundo, para que as pessoas reconheçam-nos, para que sejamos reconhecidos como pessoas inteligentes, capazes. Não há um mal colocado nisso, mas quando essas coisas tomam uma posição de relevância em nosso coração, elas comprometerão o nosso preparo para aquele grande dia, porque haverá uma substituição e uma inversão de valores quando essa substituição for feita. Você substituirá o tempo de Deus pelo tempo do acréscimo do conhecimento, pelo tempo do acréscimo do se esforçar mais, para poder obter mais, para poder ter mais coisas. E Jesus está nos advertindo sobre isso, irmãos. Então, às vezes, nós estamos tão preocupados com o restante desse texto,
em nos posicionar, em que momento nós estamos vivendo do cumprimento dessas profecias, e o que vai, então, assim, interessar saber que momento exato estamos, se o Senhor te revelasse hoje, o arrebatamento da igreja se dará daqui a dias, meses, anos. Se você não estiver preparado para este grande dia, para este grande encontro, então o que se faz relevante nesta hora é que a sua vida esteja pronta, que o seu coração esteja preparado. Então o Senhor os estimula a fugir dessas armadilhas. E o que Ele os manda fazer? Em primeiro lugar, estarem alertas, vigilantes, a qualquer indício, eu acrescento, de frieza espiritual em sua vida. Se você sente que você não tem mais o estímulo que tinha para buscar a presença de Deus, se você já não sente mais o prazer que sentia em ler a palavra do Senhor, em meditar na palavra de Deus, em buscar a Deus em oração, em viver em comunhão com os irmãos na assembleia, na célula, em servir a Deus, resgatando vidas, pregando o Evangelho, desenvolvendo, quem sabe, um ministério interno na igreja. Irmão, se você já não sente estímulo por vir ao culto público, como você sentia no passado, algo está acontecendo na sua vida e você precisa prestar atenção nisso. Tenha cuidado, porque ninguém que você conhece, que um dia esteve na casa de Deus e hoje se encontra uma pessoa desviada neste mundo, essa condição se deu da noite para o dia. Isso é um processo, como eu disse desde o início aqui, e talvez você esteja vivendo esta realidade, este processo, e não tenha se dado conta ainda. Será que você tem, como teve talvez em algum tempo, o ardor por buscar a presença de Deus? Então, permaneça alerta e vigilante a qualquer indício de frieza na sua vida, de frieza no seu coração, a qualquer indício também de contaminação, porque às vezes a contaminação vem e você vai se mundanizando aos poucos, você vai se entregando às concupiscências, aos desejos da sua carne aos poucos, a desejos até pecaminosos, a desejos que satisfazem, de uma certa forma, os prazeres carnais, mas que estão completamente inversos em relação à vontade de Deus, que não condizem à vontade de Deus, e você desejando satisfazer ao teu corpo, a tua carne, você peca contra Deus. Em que momento você baixou a guarda da vigilância? O Senhor está dizendo: vigie por sua vida. E uma segunda coisa que Ele diz: ore. E orar para que você mantenha a conservação da comunhão com Deus, para que você tenha força para resistir às tentações que vêm até você. Manter comunhão com Deus, buscar a presença de Deus em oração, é com certeza a melhor forma de manter uma vida espiritual forte. Uma vida espiritual forte, uma vida espiritual resguardada. Haverá sempre o escudo da fé, impedindo que as setas do maligno alcancem você, quando nós temos uma vida de comunhão com o Senhor. Então Jesus está advertindo os seus discípulos, é importante que você atente a este fato. A responsabilidade, antes de ser de qualquer outro, é sua, de buscar a presença de Deus e a conservação da sua integridade. O que importa para nós neste tempo é sabermos, é termos a convicção de que estamos preparados para nos encontrar com o Senhor.